Estamos começando essa série de lives aqui aos domingos. E hoje nós vamos falar sobre se Jesus nasceu ou não dia 25. Ó, o Léo aí, cadê? Eu já te mandei convite aí, Léo. Então, gente, boa noite a todos, né? Como eu estava falando aqui, cumprimentando vocês. Hoje nós vamos começar uma série de lives com assuntos diversos, tá? O Léo vai ser nosso hosting, né? Digamos assim, né? Que vai nos indagar. Eu fiquei surpreso de você me chamar. Aí aproveitar, vou te apresentar, né? O Léo aí, que a partir de 2025, né, vai estar organizando minhas mídias aí, né? Nós estamos trabalhando em algumas coisas que vocês vão saber mais à frente, né? Bom, Léo, hoje a gente vai falar sobre se Jesus nasceu dia 25 ou não. A gente não vai falar se é Natal, né? O pessoal fala assim, o Natal é um símbolo, é símbolo. Não. Nós vamos falar o seguinte, Jesus nasceu ou não dia 25, né? E o que é que tu ouve aí? Vamos lá. Como eu te falei, eu tô aqui para aprender e chamei até o povo lá do meu Instagram lá, que eu tenho usado até pouco, mas eu falei, eu vou chamar, porque eu acho importante, muito importante, né? Eu e minha esposa, a gente tem conversado muito sobre isso, o quanto se perdeu tanta coisa assim que a gente tem como sagrado, né? O Natal, até para a gente já começar nosso diálogo, né? O Natal é a segunda festa do calendário litúrgico cristão mais importante. A primeira, obviamente, é a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, e obviamente, é o início da ascensão da igreja ali, com a sucessão apostólica que Cristo deixa com os apóstolos, sob a coordenação do apóstolo Pedro. E ali surge a igreja cristã, obviamente, depois de sua ressurreição. Mas o Natal é a segunda data no nosso calendário litúrgico mais importante, né? E o ponto que você tem, eu acho que também tem uma ignorância muito grande em relação a isso, né? Porque o que a gente ouve muito, talvez é esse ponto que você está dizendo, é uma data festiva, é só mais um feriado para eu cair em algum tipo de vício comportamental que já exista, mas se perdeu o elemento do sagrado, porque até as pessoas têm dificuldade. É quase que uma aposta vencível facilmente nós sairmos na rua agora e perguntarmos, né? Jesus nasceu ou não dia 25? Provavelmente ninguém vai saber responder. E se responder, vai responder por fé, o que não é um problema em si, mas não convencem outros, você se convence a si mesmo, o que é suficiente para você, mas não para os outros, né? Então, assim, realmente Jesus nasceu, por que dia 25? Por que não dia 23, né? Tem partes da igreja no Oriente que comemoram 6 de janeiro, como o dia da Epifania, etc. Então, por que a tradição cristã, por que nós temos esse hábito dia 25? Então, o ponto, eu acho que está nesse eixo mais de sacralidade. Bom, e daí, vamos lá. O que você aprendeu ou o que você resumiu, o que você andou vendo para nos trazer aí? Esse é um debate. Esse dia eu estava vendo num podcast, e aí se falando a questão da data, que não é 25, mas é o mês tal, que não se sabe o ano, e entrando na importância, e eu gosto muito de ver os comentários. E eu vi dois lados dessa moeda aí. Eu vi um comentário mais assim, dentro do que eu pensava, que é aquela ideia de querer saber tudo, ter opinião para tudo, né? Tudólogo da internet, né? Hoje eu abri um pouco mão disso, mas eu vi pessoas falando porque a chave para descobrir está em João Batista, porque até um colocou, anotei, o Evangelho de Lucas tem o máximo de precisão histórica para essas questões, né? E aí vai até o outro que eu achei muito interessante, muito mesmo, assim, achei até simples da pessoa. A pessoa disse: o importante é que ele nasceu e isso é que importa. Hoje em dia é o que eu tenho feito, pensado dessa forma para não encher minha cabeça de tanta coisa que eu acho que já não iria acrescentar tanto. Mas uma pergunta inicial, mas deixa eu fazer uma pergunta inicial para ti dentro desse ponto. Me corrija se eu estiver equivocado.
Provavelmente essas mesmas pessoas que deram essas informações, e aqui também não vamos entrar num critério de julgamento sobre intenções, tá? Então eu nem vou chamar essas informações de desinformações, porque poderia, mas nem vou entrar nesse mérito, para a gente não trazer critérios de julgamento. Mas tecnicamente eu poderia fazer afirmar essa posição. Mas, de fato, provavelmente essas pessoas que falaram isso nesses podcasts, esses líderes religiosos que você ouviu, comemoram o Natal. Isso. Comemoram o Natal. Comemoram o Natal, não abre mão, porque é dia 25. Mesmo ele apontando que Jesus não nasceu dia 25, que seria impossível ele ter nascido dia 25 de dezembro. Apontando e são enfáticos. Apontando e não nasceu. Aí eu pego aqui o comentário o nome dela era Cibele. O importante é que ele nasceu, não importa como, porque chega um ponto que no final eles mesmos não colocam que o debate, esse debate é importante por isso. Parece se eu estiver olhando uma singeleza assim de coração, uma simplicidade, eu acho que o ponto dela é válido. Mas ao mesmo tempo ela se coloca como se fosse numa prancha pirata com tubarões embaixo, né? Por quê? Porque o que se importa só que ele nasceu, não importa quando, nem como, nem o contexto, e para ela é suficiente para a fé dela, ótimo, mas ao mesmo tempo ela está vulnerável e suscetível a ataques para alguém chegar também, que tu deve ter ouvido nesses vídeos aí, que não, isso aí a igreja pegou, já existia um culto ao sol, que era o Natalis Invicti Solis, o nascimento do sol invicto, e eles, para cristianizar o Império Romano, então, na verdade, dia 25 é uma data pagã. E quando você comemora na sua casa, você está paganizando o seu lar. Essa pessoa, ao mesmo tempo, tem essa singeleza de coração, ela pode ser conduzida a uma percepção negativa e, com o tempo, até descrer, né? Abandonar seus valores morais, princípios religiosos, porque, sabe, então, se é tudo inventado, logo tudo é mentira e tudo é possível, né? Nesse campo. Com certeza. Então vamos começar pelo básico, né? Vamos começar pelo básico. Vamos lá. Ponto central. Eu quero colocar aqui uma das coisas que foi falado, já entrando já diretamente, toda essa questão que uns falam que é setembro, outubro, março, abril, a questão do tabernáculo. Falam que Zacarias no templo, quando recebeu a notícia, né, que ele iria ser pai de João Batista, que a partir disso, os meses que contam, eu acho que já começaria a elucidar bem, porque eu mesmo não entendi muito bem. Então você quer começar pela história dos turnos sacerdotais? Eu acredito que até chegar no ponto central, acho que isso seria importante, até para as pessoas entenderem o que estão disseminando, o que eles... Eu acho que a gente pode responder essa depois. Por quê? Vamos lá, na minha percepção, primeiro a gente tem que... essa questão da data, que eles falam, vai estar mais atrelada ao eixo do nascimento. Mas não resolve o problema do dia 25. Entendeu? Entendi. Qual a minha ideia? Vamos começar pelo dia 25, porque aí na sequência a gente já faz uma conexão com os turnos de Abias. Pode ser? Certo. Então vamos lá. Vamos lá, que agora eu também fiquei curioso. Porque o ponto central é esse. Então vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Na Bíblia, não diz o dia do nascimento do Senhor. Certo? Perfeito. Só que tudo está escrito na Bíblia? Por óbvio que não. A Igreja de Cristo, ela é estruturada com 3 pilares. Não um. São 3 pilares que sustentam a Igreja. Que são as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Todos os 3 têm a mesma força de impacto na construção dessa cátedra que se põe sobre esses pilares. Se eu tiro
Então, essa casa está edificada sobre esses 3 pilares, ó, Léo. Se eu tiro um desses pilares, a casa vai tombar, certo? Com Então, certeza. primeiro ponto. Obviamente que tudo não vai estar escrito na Sagrada Escritura, mas eu tenho outros 2 pilares, tanto o Sagrado Magistério da Igreja, quanto a Sagrada Tradição da Igreja, para me dar respostas para aquilo que eu preciso que não está escrito. Não fosse assim, a gente vai cair em questões tão básicas que as pessoas vão começar a terem crises existenciais. Tais como? Me mostra na Bíblia onde está escrito que tem que ter culto domingo à noite. Me mostra na Bíblia onde Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Me explica a Trindade na Bíblia. Qual versículo que tem a palavra Trindade? Me explica na Bíblia onde que você tem que cantar louvores domingo à noite na sua igreja. E aí a gente pode ir daqui infinitamente, tá? Etc. Então, ao compreender isso, é um elemento lógico que a pessoa vai ter que entender que a Bíblia não pode ser a primeira fonte de consulta, ou não pode ser a única, porque a maioria do que ela pratica como fé, inclusive, da igreja dela, não está na Bíblia. Ou seja, todo um culto hoje, numa igreja protestante evangélica, sequer está na Bíblia. Não é isso? Todo, o culto inteiro. A música que canta, né, os louvores, né? Por que é domingo? Por que o culto é domingo? Os judeus guardavam um sábado. Por que o culto então não é sábado? Se a igreja ocupou esse espaço, né, do antigo Israel. Então, tá vendo? Essas respostas para isso, essa construção disso, você não vai encontrar, tal como você não vai encontrar que Jesus nasceu dia 25 de dezembro na Bíblia. Porque não precisa. E por que não precisa? Porque grande parte do que Cristo ensinou foi transmitida aos apóstolos. E isso está escrito, inclusive, né? Muitas coisas nos ensinavam que não foram escritas aqui. No Evangelho de João, ele aponta que se ele fosse escrever tudo o que Jesus os ensinava em secreto e em segredo, ele teria que escrever dezenas de livros. Então, obviamente, isso, e é claro, se chama tradição oral, que é o que a gente chama da sagrada tradição. Então, a maior parte, na verdade, do conteúdo daquilo que Jesus disse ou passou, na verdade, não está escrito. Foi transmitido aos apóstolos e os apóstolos aos seus sucessores. Essa parte daqueles que sucederam os apóstolos, assim, sucessivamente até os dias de hoje, é uma parte da história da igreja que chama patrística, ou padres da igreja, né? Ou pais da igreja. Esses livros estão todos disponíveis e acessíveis para quem quiser consultá-los. Quem fez um bom seminário, quem se formou numa boa teologia, tem que ler isso, é obrigado. Não é, você não estuda patrística para estudar fase, você tem que ler todos os pais da igreja que você estudou na patrística, senão você nunca estudou patrística na sua vida, né? Então, se a gente começa lá no básico, eu vou ter que ler Santo Inácio de Antioquia, Pastor de Hermas, São Clemente de Alexandria, porque esses caminharam com os apóstolos, eles são citados na Bíblia. É como se, eu não sei se vai ser simplório o que eu vou falar, mas tipo, é como se pegaram na cristandade de hoje, pegou a Bíblia, é o que está aqui, e como se daqui vamos supor, né, exemplo, do Apocalipse para frente não aconteceu mais nada. Só aconteceu ali. Não, e pior. E pior, ninguém ensinou mais nada. Pior, Léo, por que tem 4 evangelhos na sua Bíblia? Onde está na Bíblia que a Bíblia tem que ter 4 evangelhos? Onde está na Bíblia que a Bíblia tem que ter 27 livros? Por que tu acredita que o evangelho... Por que você acredita, por acaso, que o evangelho de São Mateus é de São Mateus? Quem disse para você que foi Mateus que escreveu? Foi o magistério da igreja. Foi a sucessão apostólica que disse. Isso aqui é do cara que chamava Levi, né, Mateus, que escreveu. Quem disse isso não foi a Bíblia, porque a Bíblia não fala sobre isso. Quem separou os livros? Quem decidiu quantos livros são? Não é? Tem livros como o Evangelho de Tomé, apócrifos, que dizem que Jesus casou e teve filhos. Que é o livro usado lá no filme Código da Vinci, no Evangelho segundo Tomé. Ah, sim. Por que o Evangelho segundo Tomé não é Evangelho de verdade? Quais os critérios que foram tomados para dizer esse é, isso não é?
Quem fez isso foi o magistério e a tradição da igreja. Essas respostas a gente tem que procurar lá. Então, se eu tenho dúvidas assim, ó, Jesus nasceu ou não nasceu, e não está escrito na Bíblia, que é a minha primeira fonte de consulta, onde é a minha segunda fonte de consulta? A tradição. E por último, né, a tradição, e por último o magistério, que o magistério dá voz final às escrituras e a tradição nesse sentido de afirmar é tal coisa e tal coisa. Não é isso? Pois bem, dito isso, aonde então vai ser minha fonte de consulta? Nesses discípulos que caminharam com os apóstolos. O que eles escreveram? Está lá, é só nós consultarmos. Né? Então, a Sagrada Escritura termina no Apocalipse de São João. Ok. Mas João teve discípulos que escreveram outros livros. Paulo teve discípulos que escreveram outros livros. Pedro teve discípulos que escreveram outros livros. E que vão nos dar percepções da continuidade da igreja e o que a igreja pensava sobre diversos assuntos. Ponto. Né? O primeiro, Léo, para a gente já começar, e nessa aqui a gente já vai matar um monte de Jesus é Mitra, Sol invicto, né? A igreja roubou um dia pagão, romano, persa, né? Que o Mitra, né? Também é 25 de dezembro e tal. Essa a gente já vai matar de início. Era na mesma data. Era na mesma data, perfeito. Isso mesmo. E é verdade, o culto a Mitra era 25 de dezembro, o Sol, Natalia Invicti Solis, né? Que é o nascimento do Sol invicto, o romano, também era 25 de dezembro. Só que era 25 de dezembro, cara pálida, desde quando? Quando nasceu o culto ao Sol e quando nasceu o culto a Mitra? Tá vendo a pergunta que não é feita? Você vai nesses podcasts, provavelmente você ouviu esse cara falando isso. Só que uma pergunta básica. Senhor fulano de tal, o culto a Mitra surgiu quando no Império Romano? Ele, honestamente, eu acredito que eles vão ter essa honestidade e vão te responder, no século III. Ah, ok. Isso significa que se eu te mostrar uma fonte do século I dizendo que Jesus é celebrado no dia 25, não tem essa relação, né? Estou te mostrando uma fonte de 200 anos antes da festa Mitra surgir. Você está dizendo que... Eles não é nem inversão, Léo, porque na verdade, assim, não há nenhuma consulta. É esse ponto que a gente está falando. Isso. Não se vai na tradição consultar o que os pais da igreja estão falando, não conhecem, ou não querem conhecer. Porque eu vi um desses arqueólogos famosos aí de internet, para não dizer o nome, que foi massacrado esses dias pelo professor Lucas Lancaster sobre Constantino. A coisa ficou tão feia, não sei se tu acompanhou isso, que teve uma parte que ele pegou o livro de um historiador, ele leu o parágrafo inteiro, menos a última frase que refutava o que ele estava falando. Aí ele negou a última frase do parágrafo que ele leu. O professor Lucas falou. Ele literalmente. Aquilo ali ele falou. Cara, isso foi uma vergonha. E é o tal do arqueólogo mais famoso que tem falando sobre Bíblia, sobre Jesus, sobre tudo, em todo quanto é podcast aí. E aí o Lucas, assim, na piedade, na caridade cristã, ele poderia ter, sabe, destruído a carreira daquele. Ele foi, né, todo piedoso e mostrou. O senhor, fulano de tal, não leu a última linha. A última linha refuta o parágrafo que o senhor leu. E a fonte do livro dele, eu acho que foi Daniel Hopes, era até em francês. Daniel Hopes, é o historiador. E vou citar uma historiadora francesa aqui, Annie Jobert, para a gente destruir o negócio do turno da Bia lá também. Hoje nós vamos deixar isso claro, também tem coisa boa aqui também, entendeu? Só não vamos citar nomes, né? Pois bem, então, qual é a nossa primeira fonte histórica? Nossa primeira fonte histórica, que eu quero que o pessoal anote aí e vá pesquisar, é São Telésforo. São Telésforo. São Telésforo foi o 8º Papa da Igreja. Ele é um Papa e um mártir cristão, tá? São Telésforo foi Papa, Léo, entre 127 e 137 depois de Cristo. São Telésforo, 8º Papa da Igreja. Lembrando, quando nós estamos falando 8º de Papa da Igreja, Papa é quem é o bispo de Roma. Todo bispo de Roma é o Papa. Mas, nesse período aqui da Igreja, todo bispo era chamado de Papa. Todo. Então, todo sucessor apostólico era chamado de Papa. Certo?
Mas, quando a gente fala papa no sentido eclesiológico, é o bispo de Roma. Porque logo a igreja de Roma tem a primazia sobre todas as outras. Por isso, né, por quê? Porque foi a igreja que o próprio Pedro, o primeiro papa, né, aquele a quem Cristo atribui a formação da igreja, fundou, que foi a igreja de Roma, que São Paulo escreve a carta, né, carta aos romanos, né, a sua epístola. Então, São Telésforo, então que data nós estamos? 127 a 137. Quando ele foi papa. Quando ele foi papa. Isso significa que, obviamente, ali, ó, Jesus, vamos data, Jesus morreu no ano 33, certo? Ele é papa entre 120 e pouco e 130 e pouco. Vamos arredondar para esse 30 e pouco e vamos diminuir do 30 de Jesus. Vamos ter 100 anos, certo? Mas tem a idade de Telésforo também, porque ele foi ser papa mais ou menos quando ele tinha 50 anos. Então, ele é um homem que caminhou com gente batizada pelos apóstolos. Entendeu? Entendi. Ó, Jesus 33, vem os apóstolos. São João morre na ilha de Patmos no ano 90. São Telésforo é papa em 137. 127 a 137. Tudo então ele é alguém que caminhou com alguém que João batizou. Entendeu? Ele é a segunda geração de São João. Muito legal. Certo? Ele está ali. Está ali na fonte original. E ele foi o bispo de Roma, né, substituto de Pedro. Ou seja, ele é o 8º bispo de Roma, então ele é o 8º papa na história cristológica, certo? E foi ele, Léo, no ano 100, olha como é importante a história da igreja, como a igreja mantém a tradição. Foi ele que criou, no dia 25 de dezembro, uma coisinha que acontece até hoje, que a Globo gostava de transmitir todo dia 25 de dezembro, à meia-noite. Quem lembra? A Missa do Galo. Do Galo, né? Comemorando o nascimento de Jesus no ano 120 depois de Cristo. Desde essa época já na tradição, né? Ele que criou a Missa do Galo, que é feita até hoje. São Telésforo. São Telésforo, que foi o 8º bispo de Roma, né? Por conseguinte, o 8º papa. E ele também foi quem criou o jejum da Quaresma Pascual, que é praticado até hoje. Tá vendo? Quando a gente está falando de tradição, como a tradição se mantém desde a Idade Apostólica até hoje. Então vamos lá. Então São Telésforo afirmou que Jesus nasceu dia 25 de dezembro? Não. Ele criou a Missa do Galo em honra ao nascimento. Por quê? E por que que é à noite? Porque justamente, né, na virada do 24 para 25 tem a Missa do Galo, que é transmitida de Roma até hoje e que acontece desde o ano 100. Lembra, João morreu em 90. É 10 anos depois da morte de João. Ou seja, já foi criada ali a Missa do Galo. Dia 25 de dezembro, em honra ao nascimento do Senhor. Então, qual a data que nós estamos? Nós estamos no 1º século, certo? 1º século. O culto à Mitra foi 3º século. O culto ao Sol Invicto, 3º século. Certo? Certo. Então, qualquer pessoa daqui em diante, pelo amor de Deus, que você vê afirmando o seguinte: a igreja cristã pegou uma data pagã, né? Desculpa, uma data pagã e cristianizou. Atenção, Léo, não seria errado fazer isso, tá? Quando a gente, na live que a gente vai falar semana que vem, no final a gente vai falar dos símbolos cristãos, que a gente vai deixar anunciado aqui pro pessoal. Quando a gente falar da árvore de Natal, foi isso mesmo. São Bonifácio chegou lá dos meses dos vikings, aqueles vikings que o povo fica vendo sério aí, viking! Meu irmão, ele foi lá na árvore sagrada, no Carvalho de Yggdrasil, e deu uma machadada, destruiu a árvore, cortou em pedacinhos na frente de todos os vikings, e os vikings não fizeram nada! Nada. Então, esse papo, essa esparrela de viking aí, meu irmão, São Bonifácio destruiu os vikings numa machadada. E dessa machadada ele cortou esse carvalho em pequenas arvorezinhas, que aí nasceu a tradição da árvore de Natal. Mas isso a gente vai falar na outra... Então, ali houve uma cristianização, de fato, de um objeto pagão. Isso
não seria um problema, porque eles falam também como se isso fosse um problema, né? Não, isso não seria um problema se assim o magistério da igreja determinasse. Ponto. Certo? Eu acho que o problema maior aqui sobre Mitra, no caso de Mitra, já seria a ideia da ligação com o Estado, né? Isso, porque foi um Aí imperador romano. seria diferente. Seria diferente. Isso aí. A ideia porque foi seria diferente. Inclusive eu anotei aqui, ó, quer ver? Ó, tem o nome aqui, ó. Foi o imperador Aureliano no ano 274 no nascimento no Natália Invictus Solis. E depois, durante o imperador Aureliano, tá vendo? Tem aqui, ó. Certo? O ano 274, desde o ano 120, já tem a missa do Galo, e o aniversário de Cristo já está sendo comemorado no dia 25 de dezembro. Tá vendo? Ponto. Certo. Então, e depois o apóstata chamado Juliano, né, que foi um imperador romano, ele estabeleceu essa data no ano 354 para frente. Então nós estamos falando de século 3 e século 4. Perfeito? Perfeito. Então não tem como fazer relação, não há como fazer relação. Outro ponto também, se vocês ouvirem falar do tal da festa das Saturnálias. Festa das Saturnálias, meu filho, é século 3 também no Império Romano. Não havia festa de Saturno antes do século 3, é nesse período. Certo? Que o pessoal fala, não, o banquete de Natal eram as festas Saturnálias do Império Pagão, né? Então, né, os cristãos pegaram lá. O que não seria um problema se o magistério da igreja tivesse aprovado, como aprovou, por exemplo, a árvore de Natal lá com São Bonifácio no meio dos vídeos. Ponto. Também eles falam isso como se fosse um problema. Não seria um problema nenhum, meu filho. Não seria um problema, não. Porque existe uma manifestação de verdade em todas as culturas. E isso é base da fé do cristianismo. Existe uma manifestação de verdade em todos os ciclos de fé, que culminam na fé verdadeira da igreja através do sacrifício de Cristo. Ou seja, a igreja guarda o tesouro da fé verdadeiro e genuíno, é o corpo místico de Cristo. Mas antes dessa manifestação de Cristo, existiam vários pequenos princípios de verdades espalhados no mundo. Coube a Israel começar esse trajeto, né, porque eles aceitaram isso de Deus no Monte Sinai, porque foi uma proposta, Deus propôs isso para Israel disse sim, né, os judeus, e eles aceitaram ser esse princípio de depósito da verdade e caminharam até vir Jesus Cristo, a verdade final. Então, assim, para todo mundo entender, gente, Jesus Cristo, ou o cristianismo, é o iPhone 16. Mas, e sempre vai ser o último, iPhone 20, etc. O cristianismo sempre vai ser o último iPhone. Não significa que eu não possa usar meu iPhone 10. Não existe a verdade lá. Mas não é uma verdade suficiente para a salvação. Aí que é o ponto. Aí é diferente. Entendeu? Entendi. Não há salvação fora da igreja, porque o corpo de Cristo é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se eu não estou no corpo de Cristo, não posso ter salvação. Então, mas voltando, porque a gente já está indo para outro assunto aqui, né? Está virando aula de teologia. Então, datas. São Telésforo, Papa, Bispo de Roma, oitavo, 127 a 137. Nós estamos 100 anos antes de começar a comemoração à festa à Mitra no Império Romano. Então, fazer a conexão de 25 com Mitra, e depois com Natalia Invictus Solis, né, com o nascimento do Sol Invicto, que é um outro imperador, que é Juliano o Apóstolo, que vai fazer, não bate. A cristandade já comemorava dia 25 com a Missa do Galo, que é celebrada até hoje, dia 25 de dezembro à meia-noite. Perfeito? Segundo, para você citar um pai da igreja, da patrística, que é Santo Hipólito de Roma. Santo Hipólito de Roma. Santo Hipólito de Roma tem um livro que é um comentários ao livro do profeta Daniel, aquele lá do Antigo Testamento. Inclusive, botei a referência aqui para quem quiser buscar. Comentário sobre Daniel, capítulo 4, versículo 23. Nesse comentário, Santo Hipólito afirma que a data do nascimento do Senhor é dia 25 de dezembro. Tá, Assis, mas quando o Hipólito disse isso aí?
no ano 150 depois de Cristo. Então é anterior ao que eu anotei. Eu tinha anotado 200, Não, 204, alguma coisa assim. 150 depois de Cristo. 150. Isso aí. Certo? Então, como nós estamos aqui, nós temos São Telésforo, que foi mártir cristão, inclusive, foi martirizado, né, no Coliseu Romano. Nós temos Santo Hipólito de Roma, também, mártir cristão, entre 120 e 130 e 150 com Hipólito. Todos os dois já existiram. São Telésforo criou uma missa que é celebrada até hoje, que é a Missa do Galo, e Santo Hipólito, né, citando que a data do nascimento de Cristo foi dia 25 de dezembro. Vou dar uma apelada, porque os calvinistas gostam desse pai da igreja aqui, que é Santo Agostinho. Todo calvinista fala, não, eu leio a patrística, eu adoro Santo Agostinho. Não, ele lê trecho isolado, é tipo, né, ok. Se ele lê Santo Agostinho todo mesmo, ele deixava de ser calvinista. Mas tudo bem, isso é outra história. Santo Agostinho, no livro dele sobre a Trindade, é outra referência. Aí, claro, Santo Agostinho está bem depois disso aqui, não está nessa fase. Mas porque, né, é bom citá-lo, porque ele é uma grande referência, tanto para católicos como para protestantes e para a filosofia, né? Um bom filósofo, a gente tem que estudar Santo Agostinho na Cátedra de Filosofia, Santo Tomás, independente de ser católico, cristão, budista, etc. São referências filosóficas. Certo. Santo Agostinho, no livro dele sobre a Trindade, anotei outra referência, no livro 4, capítulo 5, livro da Trindade, Santo Agostinho, livro 4, capítulo 5. Ele não só cita que Cristo nasceu 25 de dezembro, como aponta que ele morreu dia 25 de março. Porque como ele é o homem perfeito, ele nasceu e morreu no mesmo dia, que cai, inclusive, numa quarta-feira. Nós não só sabemos o dia, como o dia da semana que ele morreu. Foi numa quarta-feira que Jesus nasceu. Agora, essa colocação, voltando um pouquinho, só um pouquinho aqui. Volta. O dia 25, como data relacionada às festividades pagãs, eram celebradas no Império Romano, que foram substituídas por datas cristãs. Impossível. As datas cristãs já eram anteriores. Com a cristianização do Império. Isso foi o que não seria um problema, porque eles colocam isso como um problema. Não seria um problema. Sim, eles não seriam um problema, porque se o Sagrado Magistério assim determinasse, a igreja abarca tudo. Tem uma iconografia muito interessante da filosofia. Muitos filósofos, até ateus, usam, que é Santo Tomás, Platão e Aristóteles. Tem muito ateu que usa essa foto, essa imagem em casa, etc. Porque Santo Tomás seria o ápice, né, do conhecimento filosófico humano. E eles botam, obviamente, Platão e Aristóteles ali, e tem essa ideia do que é tudo nosso. Porque a igreja é o iPhone final. Uhum. Entendeu? Então, obviamente, não teria. Eles colocam isso como se fosse um problema. Não seria um problema se fosse uma festa pagã que fosse cristianizada, mas não foi. Já dei fontes aqui do primeiro século, e essas festas ocorreram no final do segundo para o terceiro século no Império Romano. Não, isso já está resolvido, com certeza. Então, agora a gente qualquer citação sobre isso, qualquer citação sobre isso, alguém falar na internet, você ouvir sobre isso, não é verdade. Ponto. Agora vamos voltar, agora dá para entender quando se coloca que uns falam setembro, outubro, março e abril, por causa da festa dos tabernáculos, por causa dos turnos de trabalho de Zacarias no templo e o nascimento de João Batista. Perfeito. O que eu entendo aqui é que esse argumento aí é tão... E o pior desses argumentos aí, que tem um que eles juntam nesse, que é para falar da neve. Os pastores estavam no campo, aí estava neve. Nessa época do ano. Isso, vamos lá, isso eu tenho que controlar para não surtar.
impossível os pastores estarem nessa época do ano no campo, porque é muito frio. E teve um que falou que o cordeiro só nasce em determinada época do ano, que não existe cordeiro nascer nessa época de dezembro. Ó, Também teve isso. isso não tem relação nada a ver com o nascimento de Jesus. Trata É, de cordeiro. mas assim, voltando àquele nosso papo, o que dá a entender é que fecharam a Bíblia, a cristandade só está ali, não existe nada que aconteceu depois, Aham, não existe a sim. patrística, não existe Não, os não. heróis da fé Mártires. posteriores, os A gente mártires. citou um mártir aqui, esse cara foi morto no Coliseu Romano. Sabe aquela Sim, música que o povo adora cantar? O Coliseu não parou. A igreja, então, foi esse sim, cara aqui, sim. ó, que está dizendo que Cristo nasceu dia 25 de dezembro. Então a gente pode afirmar que toda essa ideia que eles tentam dar, essa cambalhota toda, essa Aham. cambalhota em cima de setembro, outubro, março, abril, Zacarias no templo, é, o turno de trabalho, o nascimento de João Batista, é porque não pode sair dali, né? A Não, explicação tem que estar isso. ali dentro. E aí, quando eu dou essa explicação pseudo-bíblica, que não é, que a gente já vai desmontá-la fácil, dou essa Aham, explicação pseudo-bíblica. Ó, no turno aqui, então, tá vendo? No turno a gente sabe as semanas, aí o cara monta um mapinha para você, né? Aí ele monta isso. um mapinha e tu fala, senhoras e senhores, deu ruim. Nessa eu perdi. Reconheça. Aí tu fala, acabou. Aí no final ainda faz a complementação. Em dezembro, tem neve em Israel. Isso é verdade, tá vendo? Pega princípios de verdade e coloca no meio da falácia, aparece um argumento. E os pastores não pastoreiam na neve. Logo, é impossível. Porque os pastores estavam num campo quando o anjo apareceu lá no Evangelho de São Lucas. Tá vendo? Certo. Jesus não nasceu em dezembro, porque tinha neve. Já Aí ele foge neve. para a neve, ele esquece o negócio do turno, porque tudo é para chegar na neve. Você quer brincar na neve? Eles devem ter assistido muito Frozen, e eles pensam que É tudo verdade. é aquela neve do Frozen. Gente, Israel está no mesmo ângulo de latitude do Kansas, da Itália. Israel não está onde está a Rússia e a Inglaterra, não. Israel está na zona de 30 graus de latitude. É só você fazer a linha que cruza. O frio intenso tá lá na Sibéria, tá lá na. O intenso está lá em cima. Isso é uma questão de geografia. Eu nem vou entrar aqui, porque senão vão falar, não, assim, você está errando nesse dado aí. Não, estou falando de uma maneira bem assim, ordinária e simplória, que até você Uhum. pegando o mapa mundi, você vai ver que, obviamente, pela posição de Israel, eles colocam como se fosse uma nevasca, igual o Frozen, entendeu? Isso é na Sibéria, isso é na Inglaterra, isso é na Suécia, isso é na Finlândia. Israel tá aqui, ó. Não tem neve por acaso na Argentina também? Não tem. Não tem no sul do Tem. Brasil? Tem. Não tem neve no Rio de Janeiro, Léo? Tem. No Tem. Rio de Janeiro? Tem um Google aí, você vai ver que já tivemos várias vezes neve no Rio de Janeiro. Sabe onde? Itatiaia. Já tivemos temperaturas em Itatiaia que eu acho, salvo engano, que bateu menos 30. Não, menos 30. Depois o pessoal dá um Google aí. Nós estamos falando do Pico das Agulhas Negras aqui, pô. Pertinho da gente. Tem E lá a teve um que cidadinha de falou o Penedo contrário. toda debaixo. Tem fotos da cidade de Penedo toda debaixo da neve lá. E Entendeu? tem um que falou o contrário, sabia? Falou que Do que? nossa época é uma época muito árida no Não, deserto. não. Está realmente é um período de inverno no Mediterrâneo. Está neve. O problema é que eles. Qual é o imaginário deles? O imaginário deles é que eles estão no Brasil, ficam vendo filme de Hollywood, e eles imaginam aqueles filmes de nevasca de Nova York, né? É. E aí eles esquecem primeiro o seguinte, que Nova York não está aqui, Nova York está lá na ponta, na divisa com o Canadá. Olha lá, olha onde é que ela está no mapa mundo de Nova York. Aí o cara acha que a neve em Israel é mesmo de Nova York, que só, sabe? Que só terra carro, que todo mundo fica preso dentro de casa.
Gente, não acreditem no Assis. Depois vocês deem um Google e escrevam assim no Google: pastores na neve em Israel. Só façam isso. E contemplem as belas imagens. Os pastores ficam... Pelo contrário, os pastores ficam na neve, Léo, com as ovelhas. E ele dorme, as ovelhas ficam todas juntinhas, eles dormem amontoados, inclusive o pastor guardando as ovelhas em Israel. Você vai achar essas fotos aí, é só dar um Google. Não, mas isso vai ser mostrado. Depois vai ser mostrado, né? Depois vai ser mostrado. É só, assim, é um negócio muito simplório isso, entendeu? É muito simplório. E, obviamente, os pastores estão, porque é tradição no Mediterrâneo ficar pastoreando na neve com as ovelhas. Por quê? Porque você não para o pastoreio por conta do tempo. Nem todo lugar tem aprisco, nem todo lugar tem abrigo. Quando tem essa neve, que é uma neve plenamente suportável em Israel, os pastores ficam amontoados com as suas ovelhas e com o seu rebanho, e inclusive ele dorme, que um compartilha o calor do outro, né? Ali amontoadinho na neve. Você acha essas imagens no Google, gente, tá? Facilmente. Então pronto, mas não vou falar de neve, que neve é fácil. Vamos falar porque eles falam isso por causa do turno. Do turno de Abias. E aí, assim como o nosso amigo lá foi citar Daniel Hope sem ler, eu vou citar também uma outra historiadora aqui, francesa, né? Que é Annie Joubert. Annie, A-N-N-E, são dois N's, né? A-N-N-E, Annie Joubert. Joubert, né? Que se escreve Joubert. Ela tem um livro... Não, Annie, A-N-N-E, Joubert. Annie Joubert, né? Annie Joubert, ela tem um livro que se chama La Nativité. La Nativité. É um livro em francês. Não tem essa bibliografia da Annie Joubert em português. Não adianta procurar, você não vai achar. Mas tem isso disponível. Mas tem artigos científicos dela. Como ela é uma professora, historiadora, ela é uma medievalista, tá? Aliás, tem duas medievalistas francesas que são fantásticas. A Regine Pernot e a Annie Joubert. A Regine Pernot, ela desmistifica, Léo, toda aquela ideia que as mulheres eram maltratadas na Idade Média, que viver na Idade Média era terrível, que as pessoas passavam fome. Pelo contrário, ela mostra tudo que isso foi uma criação do iluminismo, por isso se chama Idade das Trevas, né? Não é o termo correto, o termo é Idade Média. Ela demonstra categoricamente que as mulheres eram melhores e viviam mais bem tratadas na Idade Média do que hoje. Não só as mulheres, inclusive os trabalhadores. Você sabia que o trabalhador na Idade Média só trabalhava 4 horas por dia e ele só trabalhava 6 meses por ano? Isso eu não sabia, não. Pois é, como é que ele trabalha no outono e inverno já que está neve? Ah, viu? Então, dependendo do grau de latitude onde é que eu estou, como é que eu planto? Não planta, né? Eles trabalhavam apenas 6 meses por ano. E o turno era de 4 horas. Por quê? Por causa da insolação. Mas isso é outra história, né? Então, Regine Pernot, Annie Joubert. A Annie Joubert tem um livro que chama La Nativité, né? Não existe traduzido para o português, então o que você achar da Annie Joubert na internet, você vai achar artigos, ou pede para a IA te dar, né? Tem que saber falar com a IA. Eu fiz um teste, falei assim, cite a Annie Joubert falando sobre 25 de dezembro. Não achei referências de Annie Joubert, não sei o quê. Foi difícil eu encaixar ali, ter que conduzir ela e ela, na bibliografia, lá da Nativité, não sei o que lá. Então, é uma ideia pro que a gente está montando, né? Trazer trechos desse livro e a gente trazer trechos desse livro. Aí eu tentei falar também assim, né? Você consegue ter acesso ao livro, né? Não, por conta dos direitos, que eu já ia pedir para ela traduzir o livro e deixar disponível depois aqui para o pessoal, né? Uhum. Traduz o livro, por favor, lá na Nativité. Mas, então, a Annie Joubert mostra, Léo, uma coisa muito categórica e sim, realmente, se a gente parar para pensar. O povo de Israel foi feito escravo. Essa
escravidão no povo de Israel. Inclusive, eu fechei agora, né? Que eu dei aula esse ano todo na escola bíblica sobre o profeta Ezequiel. Ó, o povo de Israel começou a ser escravizado no tempo do profeta Jeremias, né? Tem toda aquela história de vai para Suméria, depois Babilônia, os persas, eles lutam entre si, os impérios vão mudando, né? No final, aí vai culminar lá na história da rainha Esther com Xés, né? Que ela consegue a liberação do povo, aí volta com Esdras e Neemias, o retorno do povo, etc. E tal. O que a Nijobé faz? Ela estuda, Léo, essas genealogias e essas mudanças das ordens sacerdotais de acordo com os cativeiros. E ela mostra que, por conta dos cativeiros, essa linha que nós temos lá em 2 Crônicas, que é onde citado os turnos, você vai ver esses caras falando assim, nós sabemos quem são os turnos, porque lá no livro das Crônicas tem como que era o turno funcionar. Então, no turno de Abias, era entre o mês tal e o mês tal. Então, o Zacarias, que era pai de João Batista, estava nesse turno. Ele é 6 meses antes de Jesus, é só somar, vai dar que Jesus nasceu em setembro. Qual o erro categórico que eles cometem? O turno de Crônicas não existe mais, porque o povo foi escravizado. Quando eles voltam para Israel, há uma alteração na mudança do turno. É isso que ela mostra. E ela mostra que, atualizando agora a aplicabilidade dos turnos às datas, categoricamente Jesus nasceu dia 25 de dezembro. E agora só para contextualizar quem não está entendendo a questão dos turnos, tem como só passar rapidinho essa questão dos turnos dos profetas? Se você colocar aí nessa galera, se você colocar nessa galera, eu estou me segurando para não falar 2 dedos de heresia, né? Mas se você botar nessas galera que fica falando essas coisas, Rodrigo não sei quem, Pozella, essa galera famosa aí de podcast, um dos pontos que eles vão tocar, eles vão pegar o Evangelho de São Lucas e vão falar o seguinte, lá no Evangelho de São Lucas, quando o arcanjo Gabriel aparece para Zacarias, e Zacarias era um sacerdote hebreu que servia no templo, quando ele aparece, ele diz que a sua esposa Isabel, que era estéril, ficaria grávida, não é isso? Inclusive, ele fica até mudo depois disso, etc. Sim. Aí eles falam o seguinte, nós sabemos, pelo texto do Evangelho de São Lucas, quando é que Zacarias estava servindo, porque lá diz, no 8º turno de Abias, né? Zacarias foi servir ao templo. Então, aí você soma o 8º, você sabe, não, o que é o 8º? Esses turnos eram mensal, né? Ou 15 Isso, dias. Eram de 2 em 2 semanas, 15 em 15 dias, perfeito, mudava o turno. Isso foi instituído por Deus para que Lá por Moisés, lá no tabernáculo. E era cada tribo que servia? Não, era os levitas, só os levitas serviam. Levitas. Então tinha os turnos... É como se você fosse assim, ó, eu tenho uma função na igreja. Eu fico servindo na igreja sem voltar para casa, é igual o pessoal da Petrobras. Eles ficavam 15 dias embarcados dentro do templo. Aí cada um tinha seu turno já estipulado. Estipulado. Era uma escala. É uma escala. Só que o problema é que eles fazem o seguinte... onde tem essa escala na Bíblia? Tem lá quando foi isso criado. Lá no livro das Crônicas tem a explicação das escalas. Quando é o turno de Abias, eles vão falar, vai dar entre o mês tal e o mês tal, que a escala dá para saber. Certo? Só que a fonte não é o livro das Crônicas, porque o povo de Israel, depois do livro das Crônicas, foi escravizado várias vezes. E aquilo ali alterou. É o que a Nijobé faz. Ela mostra essas alterações dos turnos para mostrar que, agora, pegando o turno como funcionava no tempo de Jesus, a data que Zacarias estava não é do livro das Crônicas. Entendeu? É de outra fonte. É de outra fonte. Por quê? Porque como o povo foi escravizado, pensa, olha só. Bagunçou. Invadiram o meu país, cara. O teu plantão no hospital vai bagunçar. Tu não vai ficar os 15 dias. Ela mudou. Bagunçou a escala toda e aí... O que ela faz? Ela reorganiza a escala e mostra que a escala já no tempo de Zacarias daria que João Batista, né, antes de Jesus, teria nascido até... Eu não lembro agora direito, tem muito tempo que eu li esse material dela. Acho que até junho, alguma coisa. Aí já é 6 meses depois de Jesus, é dezembro. Entendeu? Sim. Aí vai bater certinho e ela mostra, ela afirma e prova
por esses turnos categoricamente que Jesus nasceu não só em dezembro, que já seria muito, né? Já quebraria o que é o argumento desses caras. Que ele não só nasceu em dezembro, mas que ele nasceu inclusive dia 25 de dezembro, por conta da diferença dos 6 meses com João Batista, que dá para saber a data que João Batista nasceu. Sim, entendeu? Pelo turno. Pelo turno eu sei a data que João Batista nasceu. Até anotei aqui, quer ver? Isso eu lembrei. 24 de junho, certo? O que é celebrado no dia 24 de junho na igreja até hoje? O nascimento de João Batista. É festa. Entendeu? É dia de solenidade. E em relação aos tabernáculos também se inclui. É só tu fazer a conta. Se João Batista nasceu 24 de junho e ele é 6 meses mais velho que Jesus, que dia que Jesus nasceu? Vai bater certinho. E não só o mês, a data, 24. Entendeu? De 24 para o 25. Não é isso? 6 meses, certinho. Isso. E a historiadora Ani Jobé, que mostra a questão dos turnos, e não só a Ani Jobé. Eu também, depois eu lembrei que eu tinha anotado aqui, o Joseph Friedleib, também, que é um outro historiador. Eu até tinha esquecido de citar ele. Olha que interessante, bem rápido. Ele coloca assim, de maneira convincente que a primeira classe sacerdotal, Jairib, estava servindo durante a destruição do templo, no 9º mês judaico de Ave. Assim, a classe sacerdotal de Joiarib estava servindo durante a segunda semana do mês de Ave. Consequentemente, a classe sacerdotal de Abias, que era lá do turno de Zacarias, iria sem dúvida cair durante a segunda semana do mês judaico de Shir. Quem não está entendendo nada disso, não tem problema, tem tudo isso na internet. É só para quem entender, não ficar aqui torrando a paciência da gente. A própria semana do dia da expiação do 10º dia de Tishir, em nosso calendário, o dia da expiação cai entre dia 22 de setembro e 8 de outubro. Zacarias concebeu, né, com Isabel João Batista, logo após Zacarias ter servido no seu turno. Isso implica que São João Batista teria sido concebido em algum dia em torno do final de setembro, o que coloca o seu nascimento no final de junho, tá vendo? É o outro pegando o turno com as datações e mostrando. Ou seja, quando Zacarias... Agora aqui ele já não está falando quando Zacarias serve, que é onde é o foco da Nijobé. O Joseph Freiberg, o que ele pega? Ele pega quando Zacarias sai. Quando ele sai, não é isso? E vai ter a relação sexual com Isabel. Isso foi por volta de setembro, quando terminava o turno dele. Então, obviamente, São João Batista só poderia ter nascido em junho. Entendeu? É um outro historiador fazendo o mesmo apontamento, né? Então, resumindo, Jesus nasceu sim, não é data simbólica, não é um dia inventado pela igreja. E se fosse inventado, não teria problema, porque o Sagrado Magistério é um dos pilares da igreja. Mesmo que fosse uma data inventada, não seria um problema, não é. Se fosse uma data cristianizada, também não seria um problema, mas não é. Jesus, efetivamente, Jesus realmente nasceu. E a gente poderia assim, Assis, você prova com 100% de certeza? Claro que não, mas eu estou me apoiando no ombro de gigante, meu filho, eu não sou nada. Eu não sou nada. Então, Léo, se despede aí, eu já fiz minha despedida, já pedi. Se despeça aí do pessoal. Eu agradeço aí pela oportunidade de estar aprendendo contigo, tá? Coisas grandes virão dentro da medida do nosso esforço aí, da nossa luta. Muito bom. É isso. Grande abraço, Léo. Ótima semana. Foi bom estar com você. Foi bom estar com todos os nossos amigos aqui. Hoje não era dia de engajamento, é domingo. O pessoal tá, né, saindo com a família. Aqui é um objetivo. Sidney tá te mandando um abraço aqui. O Sidney tá aí com a gente, esse é parceiro. Sidney, arranja uma cesta aí, hein? Vamos abençoar as famílias, hein? Vou te cobrar. Ele eu cobro no privado. Tá muito bem. Uma ótima semana para todos, um bom final de domingo para todos, né? E que realmente, a partir de hoje, você possa entender que Cristo precisa habitar no nosso lado, desde que ele faça morada, né? Aqui em casa a gente sempre faz uma oração que a gente diz assim: família de Nazaré, nossa casa
vossa é, fazei morada. A gente sempre ora essa oração no advento do Natal. É isso? Um abração, gente. Bom domingo. Valeu, Léo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.